É o seguinte, tem um negócio chamado de PL, que pode ser considerado como projeto de lei, que está tentando legalizar uma regra para as plataformas sobre o caso fake news. Aí você deve se perguntar, qual que é o problema disso? Bom, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apresentou a lideranças da Câmara na terça-feira uma nova versão do projeto de lei das fake news que entrou em regime de urgência e deverá ser votado na semana que vem. Silva é relator do PL, que prevê a regulação das redes sociais no Brasil. E nesse tipo de regra, qualquer conteúdo que seja totalmente diferente sobre política pode ser removido e pode ser considerado como violação. Ou seja, o governo totalitário pode controlar o YouTube aqui no país. E o próprio YouTube está preocupado e tentando recorrer sobre o assunto. Apesar de eu não falar muito sobre política aqui, isso pode ser considerado prejudicial para todos, não só nós como criadores de conteúdo, como também vocês que são inscritos e que acompanham o nosso trabalho. Isso é mais sério do que vocês pensam. Nessa nova minuta, que ainda não leva em conta propostas apresentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral também nessa terça, há muito menos ênfase em conceitos como desinformação e discurso de ódio do que em algumas versões anteriores. O objetivo geral do projeto é estabelecer normas e diretrizes para as redes sociais do Brasil. As plataformas ganhariam uma série de novos deveres e teriam que apertar o cerco a conteúdos considerados ilícitos pela nova lei. As redes teriam ampliado de uma forma significativa o seu dever de cuidado. Isso é, um conjunto de responsabilidades relacionadas aos conteúdos gerados por terceiros. Segundo a proposta, elas deveriam agir sem necessidade de ordem judicial para prevenir vários tipos de crimes, como crimes contra a democracia, terrorismo, instigação ao suicídio, automutilação, contra crianças e adolescentes, discriminação, preconceito, violência política, infrações contra medidas à saúde pública, que são relacionadas à saúde pública, eu quis dizer. Vale ressaltar que a lei não se aplica a lojas virtuais, sites de aplicativo, jogos de aposta, jogos e tal. Serviços como Wikipédia ou aplicativos como Skype, Google Meet ou Zoom, que são esses apps aí de videoconferência, não estarão presentes nessa lei, pelo que eu saiba. As multas poderiam ser de 10 a R$ 1.000 para o usuário sancionado, segundo as normas previstas, e poderiam atingir um total de até 50 milhões em cada caso. O documento diz que as novas regras não poderão impor restrições à livre expressão e à manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, confirmou que iria incluir o PL das fake news na pauta de votações do plenário até quarta-feira, que no caso já passou, no dia 26. A decisão ocorreu após uma intensa pressão do Executivo e da base governista da Câmara, que exploraram os atos do 8 de janeiro e os atentados em escolas para viabilizar uma versão do PL das fake news, facilitando a censura de opositores nas redes sociais. O objetivo do governo é, em resumo, que as redes sociais tenham responsabilidade muito maior na vigilância dos conteúdos publicados em redes sociais, e o que inclui coibir discurso de ódio, ataques à democracia e desinformação por conta própria. Sem demanda judicial, para as plataformas que não estão de acordo com a ideia, isso poderia representar a necessidade de censurar ativamente conteúdos que se encaixem nessas novas e vagas categorias, sob o risco de multa em caso de descumprimento. No caso do próprio YouTube, foi divulgado no blog oficial o que pode acontecer com os criadores da plataforma caso essa legislação seja aprovada, dependendo do momento que você deve estar vendo esse vídeo aqui. Se o texto for aprovado, terá um grande impacto na internet como a conhecemos, sem levar em consideração a opinião da comunidade de criadores do YouTube. Ainda nessa semana, uma nova versão do projeto de lei 2630/20, também conhecido como Lei das Fake News, que eu disse agora há pouco, pode ir à votação e trazer enormes implicações para toda a internet, inclusive para os criadores de conteúdo do próprio site. Embora apoiemos uma legislação para enfrentar desafios atuais como desinformação, discurso de ódio, ataques à democracia ou extremismo na internet, estamos preocupados que um processo legislativo apressado significa que não houve tempo suficiente para todas as partes, incluindo os criadores de conteúdo, expressarem suas preocupações, ao contrário do texto discutido no ano passado. A versão que circula informalmente no momento inclui aspectos ambíguos que não foram amplamente debatidos e teriam sérias consequências não intencionais. Entre elas, alguns criadores de conteúdo estariam isentos de obedecer nossas regras. Que regra mesmo? Sobre desinformação, ou até mesmo dar ao governo a autoridade máxima sobre o que pode ou não estar na plataforma. Aprovar esse projeto de lei por meio de um processo acelerado tornará muito mais difícil resolver problemas como esses e evitar um resultado desastroso. Acreditamos que as regras do site, sejam elas sobre discurso de ódio, desinformação ou qualquer outra coisa,
devem ser aplicadas a todos, incluindo contas vinculadas a entidades públicas ou funcionários do governo. Estamos trabalhando junto aos legisladores para demonstrar como existem questões que ainda precisam ser discutidas junto à sociedade antes de levar o projeto de lei para votação na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, estamos informando nossa comunidade de criadores sobre o que essas mudanças podem significar para eles, incentivando a se fazerem ouvir. Convidamos os criadores a participar e acompanhar a discussão nas redes sociais usando a hashtag #MaisDebateOs2630 ou 2630. Eu só esqueci de um detalhe que eu ainda não tinha falado. Houve um forte momento que pediam que canais que contrariavam as regras de isolamento social, a não vacinação das pessoas e as campanhas contra as urnas, ainda estavam no ar. E o YouTube não removeu. Só que aí o STF tirou do ar e faltou a ação da própria plataforma em sua história. E agora não tem muito o que fazer. É claro que isso é um problema daqueles pra gente. Só que aí demoraram pra tirar esses conteúdos que eu falei agora há pouco. E aí já sabe, o YouTube tá desesperado, pois essa PL pode acabar causando problema de receita pra eles, senão nem estariam ligando. Veja bem, quando o site recebe uma decisão judicial, eles têm que obedecer, obviamente. O medo do fim da liberdade de expressão para essas plataformas, mesmo que ambas estão empenhadas a remover conteúdo fake, discurso de ódio e afins, é claro que as políticas do YouTube são contra esse tipo de coisa, independente de qualquer lado que seja. Chega a ser lamentável ver pessoas que se dizem favoráveis à liberdade ou que eram favoráveis à própria liberdade, estão apoiando leis como essas que, além de ser uma desgraceira, são também uma aberração. E é inacreditável ver como no Brasil a gente acha que não tem como piorar, mas sempre tem como piorar. Independente de ser partidário, não podemos permitir essa PL. A internet vai acabar ficando insuportável se isso acontecer. E se duvidar, eu não vou poder nem ter opinião própria juntamente com os outros. E a partir do momento que eu posto esse vídeo sobre essa situação, tem uma outra coisa que eu quase ia me esquecendo de falar. Lá no site da Câmara dos Deputados e o site do próprio Senado, contém o nome de cada parlamentar, deputado e senador, além do e-mail e o telefone. Qualquer um pode mandar e-mail, ou ligar, cobrar aqueles que vão votar a matéria. E lembrando, cobrar os parlamentares é democrático, você tem esse direito pra isso. E essa versão do YouTube ser dada como certa sobre o que tá acontecendo, eu acabei tendo que não concordar com essa versão que foi publicada no blog da própria plataforma. Sabe por quê? Por conta de certas coisas que o algoritmo da plataforma acabou fazendo, como ter dado prioridade pra canais de clickbait, fake news, em detrimento aos canais jornalísticos sérios. Quantas vidas não foram afetadas? E durante a bagaceira da pandemia, o tanto de notícia falsa que foi espalhada aqui, quantas vítimas fizeram? Isso é apenas um dos exemplos que eu citei aqui. E como esse tal projeto já estava no plano de governo, era só uma questão de tempo para isso ser levado para votação e isso acontecer. E eu culpo o YouTube por isso também. Pra que vocês foram se manifestar só agora, que a situação começou a apertar para quase todo mundo? Vai adiantar o que agora ter se pronunciado? Vai adiantar o quê? Essa lei não é só pro YouTube, vai valer pra... E depois de toda essa bagaceira, só resta aguardar pra vermos como é que essa situação vai terminar. Porém, não sei se eu acredito em uma solução, pois teve umas pessoas que permitiram e apoiaram muitos absurdos já faz um tempo. E eu quero deixar bem claro que tudo isso começou com o exagero dessas coisas. E se não fosse isso, tudo estava como era, e a culpa é daqueles que começaram a usar da forma errada essa terra sem lei que eu chamo de internet. Agora, nós acabaremos pagando preço por isso.